boa noite. Começa neste momento o Jornal 10. Comecemos pelas manchetes. Ministro das Finanças afirma que o Governo tem mais de 200 mil contos só para pagar dívidas internacionais. Cabo Verde distinguido pelos progressos no combate à malária. Embaixador da União Europeia em Cabo Verde visita a Ilha do Fogo. Angola, aumento de mortes por violência doméstica preocupa na UIRA. Doença desconhecida afeta 2.000 pessoas e mata 4 em São Tomé e Príncipe. Seguimos agora com o desenvolvimento. Uma vez mais, boa noite, seja bem-vindo ao Jornal 10. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou hoje que o Governo de Cabo Verde já tem mais de 200 mil contos para pagar as dívidas internacionais e que a situação vai ser resolvida ainda este ano, sendo uma das prioridades. O Ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou na tarde de hoje que as dívidas acumuladas com entidades internacionais estão a ser resolvidas com um orçamento de mais de 200 mil contos somente para o pagamento dessas dívidas. Nós temos um plano para regularizar rapidamente, a situação ficará regularizada, temos um compromisso em relação a isto, a imagem de Cabo Verde está em causa, a nossa reputação, então nós não podemos continuar a dever as entidades internacionais, são dívidas acumuladas, estamos a trabalhar rapidamente, o quadro ficará regularizado. Para este orçamento de 2017, mais de 200 mil contos só para pagar as cotas das organizações internacionais. Temos um plano de prioridades, iremos fazê-lo, iremos negociar, mas a situação ficará rapidamente resolvida. Correia disse que o Governo tem muitas prioridades, mas que o pagamento para a resolução dessas dívidas neste momento é o principal objetivo. Nós temos um quadro de prioridades, mas não vou aqui avançar. Isso tem a ver com aquilo que são as preocupações do nosso país, as instituições em relação às quais temos que ter uma presença ativa e permanente. Portanto, essas nós daremos prioridade, mas a nossa intenção é criar aqui um quadro de regularização total das dívidas que temos para com as entidades internacionais. Cabo Verde já tem muitas dívidas internacionais como prioridades para serem resolvidas ainda este ano pelo governo do MPD. O embaixador da União Europeia em Cabo Verde, José Manuel Pinto Teixeira, visitou ontem a Ilha do Fogo no âmbito dos projetos financiados pela União Europeia naquela ilha. A visita do embaixador esteve enquadrada no âmbito do projeto União Europeia à diversidade cultural cabo-verdiana como instrumento do desenvolvimento do turismo sustentável nas ilhas mais periféricas no âmbito do projeto Sete Sóis, Sete Luas, projeto implementado pela ONG Festival Sete Sóis, Sete Luas com o objetivo de preservar o património cultural como fator de diversificação e desenvolvimento do turismo cultural em Cabo Verde. Foram inauguradas ainda várias exposições da pintura de artistas internacionais que pretendem valorizar ainda mais os centros cuja filosofia é a de colocar em sinergia a música, a gastronomia e a arte para propor uma oferta turística diversificada e que valorize o património cultural do país. Cabo Verde foi distinguido ontem no âmbito da Cimeira da União Africana pelos resultados alcançados no combate à malária, cuja taxa de incidência e mortalidade sofreu uma redução de 40% no país. Os galardões foram entregues na abertura da 28ª Cimeira da União Africana, em que Cabo Verde está representado pelo chefe de Estado Jorge Carlos Fonseca e pelo ministro dos Negócios Estrangeiros Luís Filipe Tavares. Segundo a ALMA, Cabo Verde fez grandes progressos e alcançou excelentes resultados no seu programa de controle da malária e teve uma elevada classificação nos seus sistemas de gestão do setor público. A Organização Mundial da Saúde estima que o país tenha reduzido a sua taxa de incidência e de mortalidade associada à malária em mais de 40% no período decorrente e prevê também que tenha capacidade de eliminar a transmissão regional de malária até 2020. De acordo com dados avançados pela ALMA, desde 2002 as taxas de mortalidade da malária em todo o continente africano baixaram em cerca de 62% em todos os grupos etários e 69% em crianças até aos 5 anos. A Casa do Cidadão apresentou hoje 2 aplicativos móveis. Trata-se de 2 ferramentas de comunicação que prometem inovar e aproximar o relacionamento entre o cidadão e a administração pública pelo uso das novas tecnologias da informação e conhecimento.
Na apresentação dos aplicativos móveis, o ministro das Finanças, Olavo Correia, afirmou que são 2 aplicativos importantes e que foi um esforço no sentido correto com o objetivo de servir bem os cidadãos. Um tem a ver com a sistematização da informação que os cidadãos precisam na sua interação com a administração pública. Estão disponíveis através do mobile, o que facilita o acesso a qualquer hora, de qualquer lado, um acesso cómodo. Penso que isso é muito importante. Mas também um segundo aplicativo que tem a ver com a possibilidade dos cidadãos reclamarem quando houver, digamos, casos de reclamação, poderem mandar as suas contribuições, as suas sugestões ou até também elogios, para que possamos a cada momento perceber se aquilo que estamos a fazer na máquina pública vai de encontro à expectativa dos cidadãos ou não. Penso que é um esforço no sentido correto, mas aquilo que precisamos de empreender na máquina pública é uma mudança de atitude. Servir bem os cidadãos, responder em tempo certo. Olavo Correia ainda avança que as melhorias que estes aplicativos trazem para a máquina pública é a de ter uma informação sistematizada e a possibilidade de reclamação por parte dos cidadãos. Não, de um lado temos uma informação sistematizada, não é? Os cidadãos querem ter acesso à informação, não precisam de perguntar a ninguém, acedem ao aplicativo e podem ter toda a informação que precisarem sobre todas as questões que têm a ver com a administração pública. Penso que isso é um passo importante em termos de celeridade, de comunidade e de acesso a qualquer hora e de qualquer lado. Segundo, os cidadãos poderem ter, digamos, possibilidade de reclamarem caso houver possibilidade e necessidade de reclamação, não é? Para que também aqueles que são responsáveis possam ter a noção exata daquilo que é a percepção dos cidadãos em relação ao serviço que é prestado pela máquina pública. Portanto, isso demonstra também um esforço no sentido de uma maior transparência e de uma maior interação entre aqueles que servem na administração pública e, digamos, os cidadãos em relação aos quais nós temos que prestar um serviço de qualidade. Os aplicativos estarão disponíveis nas lojas digitais do Google Play e Apple Store e têm como objetivo informar, orientar e sensibilizar o cidadão quanto aos serviços prestados pela administração pública. O jovem cabo-verdiano Samir Silva acaba de regressar de Dakar, onde esteve durante 5 semanas a representar Cabo Verde na seção 3 do IALI Dakar. Quer doravante divulgar o programa. O programa de formação IALI é uma iniciativa do presidente Barack Obama para potenciar jovens líderes africanos. Lançado em 2010, o programa foi se dinamizando e se polarizando, um processo que culmina atualmente com a coexistência do IALI regional. Samir Silva foi o único representante de Cabo Verde na seção 3. E eu cheguei a IALI Dakar através de Mandela Washington Fellowship. Na busca de informações para participar no programa Mandela Washington Fellowship, acabei por descobrir que IALI contempla mais 2 vertentes, incluindo IALI Dakar. Foi daí que surgiu a oportunidade e eu me inscrevi e fui selecionado para a 3ª sessão. Cabo Verde está incluído no Centro Regional de Dakar, que pretende formar cerca de 1000 jovens dos países francófonos e lusófonos da África Ocidental. Este jovem diz ter adquirido boas experiências. É um programa muitíssimo bem organizado, à medida de programas dos Estados Unidos da América. O programa é financiado pelo governo dos Estados Unidos da América, daí também, se calhar, a boa organização. Ao nível do conteúdo, as formações, workshop, intercâmbio, é tudo ao mais alto nível. Segundo Samir, IALI é uma formação para jovens líderes muito forte, pois é uma componente de desenvolvimento pessoal. Todo participante de IALI tem que ter um projeto. Eu fui para Dakar com um projeto no Centro de Incubação de Empresas e Coworking aquilo que eu penso fazer é colocar em prática o meu projeto, que eu penso que pode ser um projeto muitíssimo importante, sobretudo num país onde a taxa de desemprego jovem é muito elevada, sobretudo numa ilha como Maio, em que nós estamos numa fase muito incipiente de desenvolvimento e que é preciso fazer alguma coisa para impulsionar a economia local. Samir Silva aproveita para dizer: a maior barreira dos cabo-verdianos para participarem no programa IALI Dakar é a língua. Mas eu devo dizer que eu estudei 2 anos de francês e já lá vão alguns anitos. Inscrevendo no programa, na próxima sessão, a inscrição termina na próxima quinta-feira. Temos 4 ou 5 semanas para preparar a participação. Silva tem como missão divulgar o programa junto das autoridades, dos jovens e da comunicação social, a fim de aumentar a sua visibilidade e, consequentemente, aumentar o número de participantes de Cabo Verde.
A 4ª Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperação e Comunidades realizou hoje uma visita ao embaixador da União Europeia. Pretende-se, com a referida visita, apresentar as linhas gerais do plano de ação previsto para o ano parlamentar de 2016-2017. O encontro de quase 2 horas marcou a primeira visita da 4ª Comissão Especializada de Relações Externas, Cooperações e Comunidades com o embaixador da União Europeia em Cabo Verde. Segundo o presidente da Comissão, muitos assuntos foram tratados. A parceria especial entre Cabo Verde e a União Europeia, a necessidade do seu aprofundamento. Falamos também dos acordos de comercial, pesca e outros. E está pendente essa questão da derogação para a entrada de produtos de pesca na União Europeia. O dossiê já está no bom caminho. Recebemos a informação de que está iminente, digamos, a decisão favorável à derogação. Sobre esta matéria, o presidente Felisberto Vieira afirma que está prevista uma visita de uma delegação de alto nível de Cabo Verde a Bruxelas para aprofundar a questão e submeter um acordo mais sustentável. Para o embaixador da União Europeia, no que tange a rogação da exportação de produtos derivados da pesca em Cabo Verde, já existe uma possibilidade de rogação dessa matéria, como explica. Estamos a aguardar certos elementos que têm que ser entregues da parte de Cabo Verde, também das empresas interessadas nesta matéria e, portanto, logo que tenhamos esses elementos, esperemos a breve prazo poder ter um resultado positivo. Contudo, devo salientar que esta disponibilidade da Comissão Europeia tem que ser depois confirmada pelos Estados-membros da União Europeia. Para a conclusão, segundo o embaixador, faltam os elementos solicitados por Bruxelas e que devem ser apresentados inclusivamente pelas empresas interessadas nessa rogação. A Agência de Regulação Económica realizou hoje na cidade da Praia uma conferência com o propósito de anunciar o início do processo de fixação de forma faseada de um sistema tarifário único para os serviços de água e saneamento em todos os municípios da Ilha de Santiago. A administradora da AR, Karine Monteiro, realçou que o setor de água e saneamento, desde 4 anos, tem passado por inúmeras reformas. Essas reformas têm sido tanto a nível das instituições, tem sido a nível também da empresarização dos serviços autónomos, ou seja, até agora a maioria das ilhas, o serviço de abastecimento de água é fornecido por serviços autónomos dos municípios, mas um dos objetivos da reforma é transformar esses serviços autónomos, que são na maior parte ineficientes, transformá-los em empresas. Avançou ainda que neste momento o único município que não faz parte ainda da ADS é o município da Praia, mas até o primeiro semestre deste ano passará a fazer parte da empresa. É de salientar que em junho de 2016 começou-se o processo da convergência. Muitos dos municípios que eu me referi, como Santa Catarina, São Salvador do Mundo, são municípios em que a tarifa de água sequer cobre o custo de levar água para as suas casas. Ou seja, são serviços que são deficitários e em alguns lugares pagam menos de metade que em outros municípios. Na mesma linha de ideia, Karine avança. Nesta primeira fase, vamos ter maiores alterações nos municípios de Santa Catarina, São Salvador do Mundo e São Lourenço dos Órgãos. Neste caso vai ter um aumento da tarifa. Nos outros municípios ficará inalterável. Na segunda fase terá ainda mais um outro aumento para esses mesmos municípios e na última fase os municípios que têm uma tarifa neste momento superior àquela que vai ser a tarifa única, irá baixar. É de relembrar que todo esse processo visa trazer melhorias em toda a Ilha de Santiago, quer no acesso aos serviços, na qualidade de sua prestação, como no relacionamento entre o consumidor e a empresa prestadora de serviço. O artista Mika Mendes lança no próximo mês o seu mais novo videoclipe intitulado Rainha. Será gravado em Portugal com participação especial da LG.
O artista filho de cabo-verdianos, Mika Mendes, disse-nos que o novo videoclipe é uma fusão de ritmos orientais e de kizomba e tem uma mistura da cultura cabo-verdiana e árabe. Mika Mendes espera boa recepção do público. A Rainha não também, bom, já é uma fusão de ritmos orientais e kizomba. E naquele vídeo tenta mistura nossa cultura, entre aspas, tipo de música, e árabe. E um touch estava... Não, é na Portugal. Sim, ele diz que fazia música, não tem participação com ele. Com uma participação especial de LG, que é um dos artistas que Mika Mendes aprecia a sua maneira de cantar, a Rainha promete, segundo o artista, surpreender os seus fãs com a composição e o videoclipe. Mika Mendes fala também dos iniciantes da música no país e disse que há uma necessidade de ter uma interação entre os artistas nacionais e internacionais. Isso é uma das apostas a curto prazo que ele, juntamente do LG, pretendem incutir no seio dos artistas cabo-verdianos. Futuro sempre tem futuro. Sim, a partir do momento que você sonha, o sonho é futuro. Então, tem que ter mais ligação entre artistas mesmo próprios de Cabo Verde, ou nascidos em Cabo Verde, com outros artistas espalhados pelo mundo que podem dar talvez mais apoio ou mais condição para explorar esse talento. Nosso próximo aposta com o LG é justamente de fazer aquela ligação lá. Nós estamos mais baseados em Europa, nosso mercado também é grande lá, mas é bom de apostar na fonte, que ele tem seus talentos. Cada dia não encontra um talento, e de fazer também, de colaborar com artistas, tipo músicos de bandas locais que tem ali. Nós também já não fica uau. Mika Mendes aproveita para agradecer os fãs e dizer que os artistas só existem por causa deles. Fãs, senhores que tem artista, obrigado pelo apoio, mensagem e carinho que nós está dando. E brevemente lançamento ali na Cabo Verde, que espera amanhã confirma a presença. Mika Mendes conta com 10 anos de carreira, nasceu e cresceu em França, agora vive em Portugal. Os videoclipes mais visualizados no YouTube são Eu Quero e Apaixonado. É de lembrar que o Festival Nho Febreiro, no município de São Domingos, começa amanhã até 4 de fevereiro. O evento este ano conta com uma nova organização e promete segurança e convívio popular através de uma das melhores expressões do cabo-verdiano, que é a boa música. O Festival de Nho Febreiro este ano conta com uma nova organização. É que, segundo o vereador Manuel de Candinho, a festa precisa ser a cada ano melhor. O Pelouro da Cultura e a Câmara Municipal desenvolveram esforços para permitir uma festa muito especial. Por isso recorremos a uma organização externa à Câmara Municipal que empresta a este fevereiro uma nova dinâmica. De entre as propostas que entraram à Câmara Municipal, entendemos validar a apresentada pela Confissões Zani Eventos, empresa de uma jovem empreendedora natural de São Domingos, e que nos assegura boa qualidade desta festa, que é de todos. A festa contará com uma grande novidade, segundo o vereador, o facto de se prolongar por 4 dias. Sendo este o primeiro festival da nova equipa camarária, o vereador assegura que tudo está quase pronto para a maior festa do concelho. Vamos a opiniões fortes de hoje. Opiniões fortes. O elenco semanal. Olá,
seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui a este espaço Opiniões Fortes. Espero que tenha iniciado bem a sua semana e que os seus anseios, os seus objetivos estejam a ser cumpridos durante esta semana e nos dias que virão. E um famoso escritor, o fabulista romano Fedro, que nasceu na Macedónia, ele é conhecido pelas suas fábulas, pelo seu interesse em contar e pela sua capacidade em contar fábulas e histórias que depois, no fim, têm sempre uma lição de moral a dar. Ora, uma fábula que nós utilizamos correntemente, o ditado final, a moral final, nós utilizamos correntemente, foi contado por ele e a tal fábula chama-se Mons Parturiens, o monte que estava para dar a luz. E nessa fábula conta-se a história deste monte que geme com as dores do parto, que geme e que treme e que depois de algum tempo dá luz, depois de muita espera, de uma espera ansiosa, de uma expectativa na terra. Todas as pessoas esperavam em alvoroço o que é que sairia dali, o que é que viria a sair dali, daqueles gemidos, daqueles estrondos. Será que a montanha iria então dar a luz a uma outra montanha? O que é que aconteceria? E no final, então, para espanto de todos, a montanha deu à luz um rato. E é por isso é que se diz então, às vezes utilizamos a expressão a montanha pariu um rato. Ora, a fábula termina então com essa frase dizendo que o autor diz: isto é para ti, isto é para o leitor, isto é para ti, para si, e diz muitas coisas, faz grandes projetos, mas no fim nada conclui, ou então os resultados ficam aquém das expectativas. Utilizei esta fábula de hoje, esta pequena história de Fedro, para um bocadinho introduzir o discurso sobre as últimas eleições no PICV. Não o resultado em si, porque quando se tem uma lista única, não poderia haver outro resultado, a não ser que os eleitores não fossem votar ou que tivessem então votado contra, já que existia uma lista única, a única lista de Janira Ofer Almada. Estes resultados então não constituem uma surpresa, mas o que constitui a surpresa e o que se deve analisar neste caso são os episódios anteriores que antecederam a realização destas eleições. Muitas vozes discordantes dentro do partido, houve até um manifesto, muitas críticas, muitos acenos de possíveis outros candidatos à liderança do PICV, e na hora H, quando todos estão expectantes para ver o que é que sai de toda essa agitação e toda essa dinâmica dentro do partido, então não deu em nada, ou então deu que de facto houve uma lista única e ganhou a Janira Ofer Almada, que então foi reconfirmada como líder do partido. E nós que estamos de fora, que analisamos e vemos estes acontecimentos, ficamos a perguntar, mas o que é que terá acontecido? Essas vozes discordantes alinharam-se no discurso do partido, imolaram-se ou sacrificaram então as suas críticas e os seus pontos de vista por amor ao partido? Terá sido por medo ou então uma estratégia política? Os próximos tempos que virão, e também com a realização do Congresso do PICV, irá então deixar ou irá dar-nos muitas respostas, porque faz-nos lembrar também uma outra história, aquela história dos ratos que andavam todos muito sufocados e andavam a sofrer pela presença do gato em casa e decidem fazer aquela famosa reunião para pôr um guia. Alguém teve
a ideia de pôr um guizo no gato, assim, os ratos seriam sempre avisados de quando o gato estivesse por perto. Só que no meio de todo aquele entusiasmo, aparece o rato mais novo e diz: mas afinal, quem é que põe o guizo no gato? Quem é que terá a coragem de ir até lá e pôr aquele guizo no gato? E então todos saem um por um, porque ninguém de facto tem coragem de enfrentar o gato. Compreendemos e devemos compreender e aceitar que os partidos, as organizações políticas têm dinâmicas próprias e têm momentos e têm passagens que a nós, exteriormente, aquilo que nos é dado a conhecer pode ser às vezes muito diferente do que se passa lá dentro. Mas o facto de ter havido toda essa agitação e toda esta onda de contestação levava-nos a acreditar que estas eleições iam ser renhidas, que por acaso, porventura, até poderiam aparecer mais 2 ou 3 listas, mas pelo menos uma de certeza deveria ter então aparecido com coragem para fazer novas propostas. Sairia a ganhar o partido, mas não só o partido, que Cabo Verde também sairia a ganhar, porque já o disse em outras ocasiões, Cabo Verde precisa também de uma oposição forte, que esteja preparada para os novos desafios, que saiba fazer oposição, que saiba reconhecer aquilo que está bem, aquilo que vai mal também, e que esteja do lado dos cabo-verdianos, não só do lado do partido. Esse será um dos grandes desafios de todos os partidos em Cabo Verde, saber estar sempre do lado do interesse do povo, para quem, de facto, os representantes na Assembleia foram eleitos e para quem, de facto, conta aquilo que dizem, aquilo que fazem e aquilo que devem decidir a bem do povo. Então, estaremos a ver se realmente estas eleições irão apaziguar o clima dentro do país, a ver se tudo será silenciado e se voltará à normalidade, ou se então se haverão próximos episódios que nos deixem entender um bocadinho do que é que se passou, que dinâmicas, que estratégias que terão sido utilizadas para que não aparecessem outras listas no meio das vozes discordantes dentro do partido. Vozes que não são coisas inventadas, mas que nós vimos e ouvimos ao longo destes últimos tempos. Finalmente, nestes últimos dias, nós temos assistido, depois da tomada de posse do presidente norte-americano Trump, nós temos assistido a uma política devastadora, sobretudo a nível das relações internacionais. Parece que tudo aquilo que a América construiu até agora vai sendo deitado abaixo. A nossa ingenuidade, aquilo que parecia ser a nossa ingenuidade, ou então o nosso pessimismo, vai sendo confirmado até pelos próprios americanos. Até já vimos o ex-presidente Obama levantou-se para defender aquilo que tem sido a postura dos Estados Unidos no mundo. Portanto, isso nos assusta um bocado. Vamos acompanhando, vamos vendo e torcendo e para que as coisas mudem, para que as coisas vão por um caminho melhor, porque de facto, como tem sido a postura inicial deste presidente, deixa muito a desejar em termos de relações fraternas entre os países e em termos de busca de objetivos comuns, sobretudo um objetivo maior que é o da paz. Por hoje é tudo. Tenha a continuação de uma ótima semana. Conto consigo. Até lá. Um abraço, se Deus quiser. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIDER. Por ora, vamos ao redor do nosso continente acompanhar as manchetes.
Etiópia. Para a comissária cessante da União Africana, Dlamini Zuma, a proibição dos Estados Unidos de entradas em 7 países, maioritariamente muçulmanos, 3 deles em África, pode ser pronúncio de turbulência para o continente. Etiópia. Rei marroquino Mohammed VI desloca-se à sede da União Africana pela primeira vez nos últimos 33 anos, depois do seu país ser readmitido. Níger ficou deserta a cidade de Agadez, centro de tráfico de migrantes, depois da operação da União Europeia. Quênia. Nairobi entregou aos Estados Unidos 4 indivíduos suspeitos de tentarem introduzir largas quantidades de heroína. A África do Sul demitiu-se o procurador Gary Nell, que se tornou conhecido por obter sentença por homicídio para Oscar Pistorius.